Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Santiago e vou sempre atualizar você a respeito de tudo sobre o Vitória. 5 da manhã, sua primeira notificação do dia é aqui no canto. Então já peço para você, aperta no gostei, não esquece de apertar no joinha e de apertar no inscrever-se. A gente está bem perto de bater 100 mil. Seu apoio é fundamental. Lembrando que você pode diminuir o preço do seu plano de saúde, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, na Global Corretora. Sua saúde é o básico e é prioridade da Global. Garanta condições especiais 719-8520-8405 ou 719-9224-1694. A Global é parceiraça aqui do Canto Rubro Negro e, claro, entre em contato para você pagar menos, é sempre bom no seu plano de saúde. Recomendo demais. Global Corretora, mais uma parceira do Canto Rubro Negro. Vamos começar falando, meus amigos, sobre o Campeonato Baiano, já que nós temos mudanças no regulamento e eu já vou colocar aqui, logo de cara, a parte que nos interessa. A primeira fase, natural, nada de novo, apenas um grupo, as equipes se enfrentam. Porém, a semifinal será apenas ida, ou seja, jogo único. E não só a semifinal, a final do Campeonato Baiano também será apenas em jogo de ida. Apenas jogo único, ou melhor, jogo único, né? Não precisa ser apenas jogo único. Final do Campeonato Baiano e semifinal do Campeonato Baiano, a gente vai ter apenas o jogo de ida. E aí tem uma possibilidade grande do imprevisível acontecer, né? Já que apenas um jogo, geralmente, a tendência é que existe a possibilidade maior de ter uma surpresa, né? Vou aproveitar e vou colocar aqui a tabela. O Vitória estreia no Barradão contra o Atlético de Alagoinhas, dia 10 e ou 11 de janeiro. Depois o Vitória sai para enfrentar a Jacuipense. Não sei se é no Eliel Martins, se vai ser em Pituaçu, estamos aqui de olho. Se for em Pituaçu, ótimo, que a gente faz o jogo do estádio. E se for no Eliel Martins, a gente se vira também. Depois o Vitória vai pegar o Porto, obviamente, e provavelmente lá em Porto Seguro. Depois o Vitória pega a Juazeirense no Barradão. O Vitória não vai para Dalton Moraes, desculpa, esse ano, já que ano passado o Vitória venceu lá por 4-1, 21 e ou 22 de janeiro. Dia 24 e ou 25 de janeiro, sábado ou domingo, Bavi do Campeonato Baiano no Barradão, no estádio Manuel Barradas, já que ano passado foi aquele 0-0 na Fonte. E depois disso, o Vitória sai para pegar o Barcelona de Ilhéus, dia 31 de janeiro e ou 1º de fevereiro. Depois o Vitória joga mais uma vez fora de casa contra o Jequié, depois volta para pegar o Bahia de Feira no Barradão e encerra a primeira fase pegando o Galícia no Barradão. Interessante que o Vitória só joga uma vez no meio da semana, duas vezes no meio da semana, e as partidas são Juazeirense no Barradão e Jacuipense fora. De resto, o Vitória joga no Campeonato Baiano em finais de semana, seja sábado ou domingo. Fica aí a informação para você, você que queria saber do primeiro Bavi do ano e etc. Porém, contudo, todavia, entretanto, Fábio Mota falou a respeito da Copa do Nordeste e falou também que é impossível começar o ano com o time principal. Vou colocar aqui a matéria do Bahia Notícias, a matéria é de Hugo Araújo. Fábio Mota protesta contra mudanças na Copa do Nordeste, querem acabar o torneio. A Copa do Nordeste ficou muito prejudicada, abre aspas. A CBF errou e deixo aqui meu protesto. Essa competição resgatou o futebol nordestino, elevou o nível técnico e deu visibilidade aos clubes da região. O que foi feito é um absurdo, está evidente que querem acabar com o torneio. Como fica a Copa do Nordeste sem esses clubes? O Bahia, por exemplo, está fora neste momento. É muito ruim. Isso é um retrocesso para o futebol do Nordeste, já que se o critério já estivesse valendo neste ano, Bahia, Vitória e Fortaleza não teriam participado. Fábio Mota também revelou planejamento para o começo de 2026. O brasileiro encerra 7 de dezembro e o baianão começa 11 de janeiro. Abre aspas. Será impossível iniciar o estadual com o time principal. Vamos começar com um grupo sub-23, incluindo jogadores como Zé Breno, Pablo e Eduardo. Eles precisam de ritmo e espaço para mostrar serviço. Espero que na temporada de 2026, independente quem venha a ser o presidente, que a gente tenha cada vez menos Valso Soares, cada vez menos Thiaguinhos e cada vez mais José Brenos, Pablos, Eduardos e por aí vai. Acredito que o momento de testar os meninos é esse. Você pode falar aí à vontade, tá? Luiz Miguel também pode ser testado voltando. Enfim, que o Vitória comece com o Sub-23 e dê sequência e oportunidade para os meninos. Porque se não testar no Baiano, minha galera, vai testar quando?
Pois é, então é o momento de fato do Vitória fazer isso. Fábio Mota também falou que o Vitória só depende de si para se manter na Série A. Ele tá errado? Não tá errado. A matéria é do Arena Rubro-Negra. Um abraço para Ítalo. É evidente que sim, permanecer na Série A, até lutar por coisas maiores como a Sul-Americana e voltar ao cenário internacional. Pausa. Nossa briga aqui, hoje, dia 4 de novembro, evidentemente é brigar para não cair, é troféu 16º, amém. Mas, de fato, se a Sul-Americana abre ali para o 14º ou para o 15º, pode ser que a diferença não seja tão grande caso o Vitória já consiga um feito muito difícil, que eu espero que aconteça, que é escapar. A gente pode ali ter mais 2, 3 pontos para pegar uma Sul-Americana. Eu entendo que ele está sonhando com a Sul-Americana, porque realmente até o 15º talvez pode ser que tenha vaga, mas eu ainda penso no 16º lugar. É o que a gente pensa. Vai acontecer? Eu não sei, não sou Madame Beatriz, ou seja, Fábio Mota, ele mesmo parou com a resenha dele, né, de querer adivinhar, de ser profeta e etc. Ele já falou, não sei, não sou Madame Beatriz. Nada como as porradas, né, para aprender. Enfim, vamos voltar. O Vitória só depende de si, e eu concordo. Eu entendo que se o Vitória ganhar o jogo de quarta, a gente tá fora da zona. Até porque é muito difícil que o Santos, de fato, vença o Palmeiras, né? Fizemos uma promoção para o sócio. A gente precisa do estádio cheio para ganhar o Internacional, sair da zona e pensar em coisas maiores. Finalizou. Bom que depois de muita porrada, depois do ano de 2025, ele falou muita coisa e nada se concretizou. Fábio Mota entendeu que nessas horas ele tem que se precaver. Eu não sou mãe de nada, só é o que eu trabalho para acontecer, mas não estou prometendo nada. Uma pena que precisou acontecer os desastres que aconteceram foram enormes. E por conta disso, ele resolveu parar de falar tanto quanto ele falava, aparentemente. Mas pelo menos, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca também é você que pode cuidar da sua saúde. Com Tom Jefferson, medicina esportiva, atendimento médico, emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa, 71996009988. Eu tô me cuidando, tô treinando todo dia, minha alimentação mudou e eu recomendo demais Tom para você fazer o seu acompanhamento e cuidar da sua saúde, não é só questão estética, tá? Notícias aqui rápidas. Primeiro, o Wellington Rato, que é do Vitória, emprestado ao Goiás, sofreu LCA e deve perder boa parte de 2026. Ele teve uma lesão confirmada no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A previsão é de 9 a 12 meses. Ele entrou aos 19 do segundo tempo no jogo contra o Atlético Paranaense, mas permaneceu em campo por menos de 10 minutos e ainda deixou o estádio de muletas. É importante ressaltar que o Goiás tem a obrigação de tratar o jogador por lá, tá? O atleta sofreu a lesão enquanto atuava pelo Goiás. A responsabilidade pelo tratamento e pelos custos médicos é do clube cessionário, no caso, o Goiás, mesmo ele sendo do Vitória. Lembrando que tem uma cláusula no contrato de Wellington Rato que obriga o Goiás a comprá-lo, caso, ou pelo menos assim eu entendi na época, né? Me corrija se eu estiver errado, caso o Goiás suba. Só que o Goiás, que parecia, inclusive, que seria campeão na Série B, teve uma queda vertiginosa, Mancini foi demitido, e neste momento, salvo engano, o Goiás está, inclusive, fora do G4. Deixa eu até confirmar aqui para vocês, porque o Novo Horizontino empatou, exatamente, o Goiás está fora do G4, está em 7º lugar, com o Criciúma em 6º, Novo Horizontino em 5º, o CAP em 4º, o Remo em 3º, a Chape em 2º e o Curitiba em 1º. Então, a gente que tinha um acordo aí com o Goiás para pagar o salário de Wellington Rato, caso o Goiás subisse, pagar de forma integral, o Fábio Mota também falou sobre isso, e ainda comprar o atleta, aparentemente isso não vai rolar, né? Infelizmente. Mas enfim, vamos lá. Falando aqui rapidamente também sobre o Lucas Arcanjo, que já passou pelo procedimento cirúrgico da cirurgia no joelho, o procedimento foi bem sucedido. Esse tipo de lesão costuma ser tratado de forma conservadora, porém o caso de Lucas foi mais grave e ele iniciará o processo de recuperação sob acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance do Vitória, que divulgará atualizações conforme o avanço do tratamento, meus amigos. E infelizmente Arcanjo não joga mais em 2025, desejar toda a recuperação positiva para ele, que ele volte logo e que Thiago Couto ou Yuri Senna ou Finterman, não importa quem seja, feche o gol nessa reta final, porque a gente vai precisar. Falando rapidamente, mentira que eu não falo nada rapidamente, eu falo pra caramba. Falando sobre o jogo de quarta-feira, a CBF escalou um árbitro mineiro para a Vitória Internacional. Felipe Fernandes de Lima já apitou 3 partidas do Vitória nesta Série A. Ele apitou 1-1 contra o Grêmio,
o 0-0 contra o Corinthians e o 8-0 no Maracanã. Minha Nossa Senhora. Lá em Itaquera, eu não me lembro de ter reclamado de arbitragem. O 8-0 foi um atropelo do começo ao fim, como o próprio placar mostra. E contra o Grêmio, eu confesso que eu não me lembro tanto da gente reclamando de arbitragem, mas eu posso estar errado. Então me lembre aí se vocês lembram do árbitro, se vocês têm algum lance capital a reclamar dele. Beleza? Me lembre, porque a memória de vocês com certeza é melhor do que a minha. Vamos falar agora sobre a Golcase. Você achou que eu ia falar um tópico diferente, né? Vou falar daqui a pouco sobre a Arena Barradão, mas antes eu quero te lembrar que a Golcase está na Go Black, todo o site, com 70% off. A maior Black de todos os tempos. Use o cupom GOLVITORIA. Tem desconto adicional em compras acima de R$ 99,00. Aproveite para comprar sua garrafa térmica, sua capinha. Eu sempre uso meus produtos da Golcase, sempre mostro aqui para vocês. Seu copo térmico, são produtos de muita qualidade. Todo mundo que compra sempre fala bem. E com o cupom GOLVITORIA você ajuda demais o canto rubro-negro, tá? Agora sim, vamos falar sobre a Arena Barradão. Eu sempre serei repetitivo com relação a isso. É claro que a gente quer um time bom e é claro que a galera vai falar que é cortina de fumaça, que é por conta do ano eleitoral. Veja, de fato, pode ser sim um argumento pelo ano eleitoral. É uma possibilidade. Afinal de contas, a gente sabe como é que funciona, sempre funcionou no Vitória. Mas isso não significa que a notícia é ruim. Eu sempre digo que cortina de fumaça serve apenas para quem quer ser enganado. Eu estou trazendo aqui a notícia da Arena Barradão e, independente do que aconteça no final do ano, se o Vitória cair, se o Vitória ficar, a gente vai cobrar pesado a diretoria para que não cometa nem metade dos erros que cometeu em 2026, independente de quem seja. Porque a gente errou muito esse ano. As cobranças aqui, a Fábio Mota, a Gustavo, que por mim nem aqui estava mais, a Maneca, a todos os envolvidos, sempre existiu e sempre será grande. Você acompanha o canto, você sabe que a gente traz tudo sobre o Vitória sempre dentro e fora de campo. Bom, o projeto final da Arena Barradão é aprovado pela diretoria do Esporte Clube Vitória. Lembrando que ainda tem muita coisa para acontecer, tá? O projeto que foi confeccionado pela SD Play e pelo grupo AR foi apresentado na tarde desta segunda para membros da diretoria e aprovado por unanimidade, beleza? Dia 18 de novembro tem o workshop para sócios e conselheiros para que o projeto fique público. O próximo passo, como eu trouxe aqui, é apresentá-lo para sócios e conselheiros. Depois, o projeto ainda passa pela análise do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, vai para a Assembleia Geral dos Sócios, salvo engano, para depois disso tudo o projeto ser assinado e finalmente começar. Então, as coisas ainda vão demorar. Lembrando que eu havia falado aqui que o Vitória tinha travado nesse sentido porque ainda estava resolvendo as situações com os bancos, tanto Central quanto Teicoval. Então, será que resolveu? É a tendência. E eu também havia falado que o projeto havia dado uma travada por conta da questão da eleição, o conselho ia mudar, etc. Mas aparentemente isso não foi impeditivo e aparentemente o Vitória resolveu suas situações com o Teicoval e com o Banco Central, já que o projeto final da Arena foi aprovado pela diretoria do Vitória. Então acredito eu que as coisas estão se resolvendo. Espero que a Arena saia do papel, espero que a gente tenha o nosso santuário modernizado. É fundamental atender todo tipo de público. Quem tiver condições de pagar R$20 paga, quem tiver condições de pagar R$800 no ingresso paga. A gente tem que atender todo tipo de público e a gente teve esse debate na live. É natural que a modernização vai nos tirar algumas coisas, o torcedor tem muito esse apreço ao estádio raiz e eu entendo, eu também tenho. Dá para diminuir o dano, dá para não colocar cadeira atrás dos gols, dá para colocar um setor popular ou até 5 mil ingressos, uma carga fixa todo jogo de setor popular. Dá para ajustar para que os impactos da arenização não sejam tão grandes, mas é um passo necessário. O Barradão é o estádio de 1986 e a gente sabe que o Barradão precisa de melhorias, o Barradão precisa de uma série de situações que precisam evoluir. Amo o Barradão, sou nascido e criado lá, passei minha vida toda atrás do gol, vocês sabem disso, não preciso ficar falando aqui. Mas a gente precisa modernizar a nossa casa para que fique ainda mais com a nossa cara, para que a gente atenda todo tipo de público, para que a gente não tome mais chuva durante o jogo, para que as pessoas mais velhas tenham condições de ir para ter um conforto melhor, para que você que tem criança pequena tenha um conforto melhor também. E você que quer ficar na agonia atrás do gol, fique lá atrás do gol, na agonia. Sem cadeira, não tem problema. Mas a gente precisa evoluir. Eu sou muito a favor da Arena Barradão. Não me importa se quem vai tirar do papel é Fábio Mota, se quem vai tirar do papel é Zé Guerra, se ganhar a eleição, se quem vai tirar do papel é Rodrigo Santos, se ganhar a eleição. Isso não me importa. Me importa é o clube evoluindo cada vez mais o seu patrimônio. Como eu falei com relação à cortina de fumaça,
Cada um se deixa enganar se quiser. Eu estou falando aqui da Arena Barradão e para mim não existe outro resultado que não seja vencer o Internacional quarta-feira, porque senão a situação vai ficar extremamente difícil. E se o Vitória não ganhar do Inter quarta, o pau vai cantar aqui no canto, em termos de crítica, em termos de porrada, e a gente vai cobrar todo mundo, sem exceção, de forma muito mais veemente, como a gente já vem fazendo, na verdade, há muitos e muitos meses. Ele está de volta aqui no canal. Ele mesmo, Paulinho, dessa vez ele fez mais uma projeção, só que considerando as últimas 5 rodadas, se eu não me engano, os últimos jogos das equipes. Vou colocar aqui na tela, peço para você não esquecer de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Agora sim, vai para a tela. Vamos ouvir o que Paulinho tem a dizer. 1, 2, 3, aqui e play. Agora eu vou mostrar para vocês como foram estas 20 equipes nas últimas rodadas do campeonato, certo? O que eu estou aplicando aqui, na verdade, o que eu estou aplicando aqui? Estou aplicando aqui em cima desta tabela, da tabela oficial, estou aplicando aqui as últimas 7 partidas para a maioria das equipes e os últimos 8 jogos aí para Palmeiras, Santos, Flamengo, Sport, Atlético Mineiro e Fortaleza, porque eles têm mais 8 jogos por fazer. Não muda muito, pessoal. Não muda muito. Palmeiras seria o... Nessa projeção a gente fica a 1 pontinho do RB Bragantino, a 3 pontinhos do Santos. Rapaz. Esse jogo de Bragança vai ser a Batalha de Bragança. Não teve a Batalha de Campinas, que Mancini ganhou. Agora vai ter a Batalha de Bragança, que Mancini vai perder. Você viu primeiro aqui, você vai lembrar de mim. Campeão com 81 pontos contra 78 do Flamengo. Uma inversão aqui, ó, entre Mirassol e Cruzeiro. Né? Você lembra, ó, na tabela oficial, o Cruzeiro é terceiro, o Mirassol é o quarto colocado. Aplicando as últimas 7 ou 8 rodadas, Mirassol em terceiro, Cruzeiro em quarto lugar, os dois com 70 pontos. Bahia na quinta posição com 64, Fluminense 59 no G6. Vasco da Gama e Botafogo. O Botafogo, na classificação atual, está no G6, é o sexto colocado, tem 48 pontos. Aplicando as últimas rodadas, o Botafogo sairia do G7 e entraria o Vasco da Gama. Então o Vasco é novidade aqui, ó. E o resto não mudaria, pessoal. Única inversão aqui, ó. Na tabela oficial até agora, em 31 rodadas, o Botafogo no G7 e o Vasco na Sul-Americana. Aplicando as últimas 7 rodadas ou 8, Vasco na Libertadores, Botafogo na Sul-Americana, assim como Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio e Ceará. Lembra desses 3 aqui, ó, que eu falei antes? Nem na Sula, nem rebaixados, são exatamente os mesmos. Bragantino, Inter e Santos. Só mudam de posição aqui, ó. Inter, Santos e Bragantino, ó. E a pontuação, né? Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Cairiam também na aplicação desses últimos jogos. É o pontinho que eu falei contra o Corinthians, que na minha projeção era ganhar Bahia, ganhar Santos, empatar Corinthians e perder Cruzeiro. É o pontinho do Corinthians. O que é na projeção? Assim como estão caindo Vitória, Fortaleza, Juventude e também o Sport Recife. Beleza? Então, aqui eu apliquei... Porém, nessa projeção, a cada projeção que o Paulinho faz, o RB Bragantino vai aparecendo mais embaixo. Tomara que daqui a 2 rodadas, quando o Vitória for pegar o RB Bragantino, seja um jogo que o Vitória precisa vencer o RB Bragantino para passar o RB Bragantino. De verdade. Mas está aí mais uma projeção de Paulinho. E vamos falar agora do que a galera gosta, né? Vamos falar agora sobre o time. Já que nós temos imagens aqui da assessoria, um abraço para Suco, nosso querido Vitor Ferreira. E ele treinou normalmente com bola. Trata-se de Gabriel Baralhas. Treinou normalmente, está à disposição, está apto. Eu havia falado no jogo... antes do jogo contra o Corinthians, né? O jogo foi no sábado, o jogo foi sábado, eu falei na sexta. Vou contar os dias pra vocês aqui. Eu falei dia 24, na sexta-feira, que Baralhas estava fora, ou pelo menos apurei essa situação, e que levaria, a previsão inicial seria de 15 dias. Do dia 24 para hoje, dia 4, são 10 dias. Vamos considerar 10 a 11 dias. Baralhas volta 5 dias antes do previsto. Muito por mérito, eu tenho que ser justo, com todas as cornetas e porradas que eu dou aqui a Fábio Mota, mas muito por mérito dos investimentos também que o clube fez em melhores equipamentos, na saúde e performance, na fisioterapia. Os profissionais volta e meia são convocados para a seleção brasileira, então eu tenho que ser justo aqui também. Nessa parte administrativa, a volta deles foi fundamental. E do que eu apurei, Edu aparentemente também está tranquilo. Jair Ventura falou que ele deu um pique que preocupou, mas que aparentemente Edu também está tranquilo. Então Baralhas e Edu, tudo indica que estarão em campo na quarta-feira. Já adianto que Baralhas é meu titular, daqui a pouco eu vou colocar Conselho no meu time aqui, tá? A gente tem também Lucas Alter,
Kaiser voltando, afinal de contas vai voltar titular, já que Zé Marcos tomou o terceiro amarelo e não enfrenta a equipe do Inter, assim como o Ramon também não enfrenta a equipe do Inter, e Baralhas enfrenta a equipe do Inter como jogou no primeiro turno. Baralhas tem uma divisão de direitos aí bem específica entre Internacional e Atlético Goianiense, mas ele pode sim jogar contra o Internacional, assim como jogou no primeiro turno, beleza? A gente tem também Ricardo Hiller, que nem mesmo entra nos jogos com o Jair Ventura, e tomara que continue assim. E Ronald, que era titular, saiu por suspensão, mas eu tenho minhas dúvidas se volta como titular. Como hoje é terça, o Vitória faz o treino hoje pela tarde para definir a equipe, galera. E eu não sei ainda qual é o provável Vitória. Por conta disso, eu vou colocar aqui qual seria o meu time, beleza? Vamos lá, o meu time. Calma, vou explicar parte por parte. Lucas Alta, Camutanga e Edu não tem por que explicar, né? Neres é banco, Zé Marcos está suspenso. Beleza. A minha dupla de volantes com Baralhas voltando é Baralhas e Dudu. Isso não significa que se você falar, não, Léo, mas a titularidade era Baralhas e Ronald. Não, Léo, mas o William Oliveira fez um jogo muito bom, pode ser Baralhas e William. Tudo bem, mas na minha dupla de volante é Baralhas e mais um. E eu tenho que ser justo, o Dudu, apesar de não ter feito um grande jogo contra o Cruzeiro, também não foi mal. Vem de 2 excelentes jogos e um jogo ok ali na média. Mais ou menos ali contra o Cruzeiro, mantenho. Mas com Jesus, porque Ramon não joga, não acho que ele vai forçar mais mudança. No caso, acho que ele só vai mudar o time no que realmente não tem o que fazer. Então, para mim, Michael Jesus vai ser titular. E Eric na ala direita, que foi muito bem nos 2 jogos. Era uma grande dúvida que eu tinha. E foi muito bem. Inclusive tá Lucas Arcanjo na imagem, né? Ô, gente, me perdoem, é o costume. É o costume de ter, sei lá, 6 meses sem mudar essa imagem, esse bonequinho aí de Lucas Arcanjo. Então deixa eu até mudar aqui pra galera que depois ficar falando: Léo, você botou Lucas Arcanjo, Léo, você botou Lucas Arcanjo. Eu sei, gente, calma. Só me passei porque fica salvo, pô. Já fica salvo no Canva, entendeu? Pronto, agora é Thiago Couto. Vamos lá, Thiago Couto no gol, agora foi. Na frente, eu iria ainda com Aitor, Kaiser, apesar de não ter entrado bem, Renzo Lopes também não entrou bem. E Mateuzinho, que não fez um bom jogo contra o Cruzeiro, perdeu o gol com 15 segundos, perdeu outro gol chutando em cima de Cássio, não acompanhou a jogada do segundo gol, ficou olhando, quebrou a linha, nem pressionou o zagueiro, nem pressionou o lateral, errou também, fez parte do erro direto do segundo gol do Vitória, da falta de pressão no portador da bola. Mas não tenho muito o que fazer aqui. Se eu tivesse um Raul Cáceres, era Cáceres na ala direita, Eric aqui na frente e Mateuzinho no banco. Tá? Mas Paulo Roberto não tem condição. Ronald eu considerei colocar de ala pela direita, mas eu acho muito difícil que ele faça isso, porque ele mesmo já falou que Ronald não é um exímio marcador. Então, acho difícil, tá? Lembrando que isso aqui não é o time que eu acho ideal do Vitória para o contexto contra o Inter. Eu acredito que seria talvez o menos danoso, a gente pode falar assim. Não é o time ideal. O ideal é muito forte, mas acho que é o que dá para fazer no momento. Sei que a galera vai debater com relação ao Michael Jesus, a galera vai debater com relação a Kaiser, vai debater com relação a Aitor, vai debater com relação a Mateuzinho. Eu acho que todo debate nesse momento é válido pelo momento que a gente tá. Mas eu não acho que vai sair muito disso não, tá? E você, qual é o seu time? Deixa aqui nos comentários. Hoje tem pré-jogo, tá? Pouco comentado que hoje tem pré-jogo, porque amanhã já tem jogo de novo. Então se você puder, repete o gostei, mande pra galera e acompanha a nossa transmissão. Vitória e Inter a partir das 4 da tarde, direto do Barradão. Obrigado por assistir até aqui. Comente aí, Vitória 2 Inter 1, que nem ano passado. No último lance que nem ano passado, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Tomara que a gente ganhe. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Fui.